E eu convido você, nessa mensagem, o título dessa mensagem de hoje é Os Fundamentos da Oração, dentro da série Na Escola de Oração, a ler comigo Hebreus 5, 7 e refletir sobre isso. Vamos todos fazer a leitura? A gente pode começar de novo, todo mundo já? Durante... Bem, gente, esse texto aí fala, essa expressão, durante os seus dias, quer dizer que durante todo o tempo que ele viveu na terra. O que é que o Senhor Jesus fazia? Ele o quê? Ofereceu o quê? Orações e súplicas. De que maneira Jesus orava? Em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Meus irmãos, esse salvar da morte não é salvar ele só da morte, não. Era vencer a morte que estaria sobre as nossas vidas, amém? Era a intercessão para que o que ele iria fazer pudesse vencer a morte na nossa vida. Então, se o Senhor Jesus precisava orar, ele que é a segunda pessoa da Trindade, ele que quando esteve aqui diz que a sua reverente submissão levava ele a ser ouvido pelo Pai. Eu sinceramente faço essa pergunta para a gente aqui. Como está a nossa vida de oração? Que esse texto mexa muito com a gente. Que esse texto mostre que além de tudo que nós temos que fazer na vida, Jesus foi um carpinteiro, aprendeu a arte da carpintaria. Mas fala que todos os dias ele orava. Você tem a sua profissão, amém? Amém? E você vai trabalhar na sua profissão. Mas a oração precisa estar na sua vida. Orar pelo reino. Orar não só pelas nossas necessidades. Orar pelo avanço do reino. Mas que tudo esteja sendo restaurado quando a gente fala sobre atividade de oração. Eu não sei se você consegue ver o seu mestre, o seu Senhor Jesus, fazer uma imagem mental disso aqui, dessa cena. Mas se você fizer, vai fazer muito bem a você. Para que essa imagem entre no seu coração. E que você possa, quando ver o Senhor Jesus, também veja Ele assim, veja Ele andando, sabe, ele também era muito, curiosamente, ele realizava muitas coisas, ele era muito produtivo, ele fazia muitas coisas, ele antes de morrer na cruz, ele pensou na sua família, ele tratou da lei do levirato, quem ia cuidar da mãe dele, ele saía a tua mãe, saía o teu filho, ele era uma pessoa extremamente perfeita nisso, ele não deixou pontos abertos. Ele tinha uma vida exemplar, mas a oração estava presente na vida dele. Que a gente possa poder crescer muito profissionalmente, possamos fazer tudo que a gente precisa fazer, mas que a gente possa ter o espaço da oração na nossa vida. Quero convidar a gente a ler uma outra passagem que está em Atos 2, 42, mostrando que isso era uma prática da igreja. Era um ato que fazia parte da cultura existencial da igreja local. Então, Atos 2:42 é um resumo do modo de viver da igreja primitiva. Ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, amém? Se dedicavam à comunhão, amém? Ao partir do pão e às orações. E essa palavra dedicada está no plural também, né? A frase, eles se dedicavam. Eles estavam dedicados juntos à oração. Eles, nos grupos de vida, eles gastavam tempo, né? Nos pequenos grupos dele, porque o texto fala isso aí, gastavam tempo em oração nos pequenos grupos, sabe? Então, quando você soma o estilo de oração e de vida de Jesus, também tem uma outra coisa lá importante. Volta lá no primeiro versículo. Veja bem, a sociedade ocidental, ao desejar civilizar o ser humano e domesticá-lo, que não há nada de errado nisso, isso é um princípio da experiência, do sonho do ser humano ocidental, né? Quando ele deixa de ser esse homem que parece um bicho e vive um homem em sociedade. Principalmente a sociedade europeia legou a nós a compreensão de que nós não devemos manifestar as nossas emoções.
E eu quero dizer que a fé é completamente contrário disso. Se você sair, se você for um cara que não teve uma educação fora da classe média, você vai entender que esse seu travamento pelas reações espirituais foi imposta em você, ensinada em você. Porque ninguém recebe isso se não for ensinado. De manifestar suas emoções e de não se estar à vontade na presença de Deus, cantar, orar, louvar, orar alto, orar para as pessoas, dançar. Isso se você foi ensinado a ser travadinho. Porque isso faz parte de uma percepção anti-intelectual. Quem é expansivo é pouco intelectual. Quem é expansivo é mal educado. Quem é expansivo, ele está entrando no terreno dos outros. Mas deixa eu lhe falar. Se tem uma das coisas mais importantes na experiência com o Espírito Santo é a espontaneidade. Você pode repetir isso? Uma das coisas mais importantes é a espontaneidade. Porque onde o Espírito de Deus está, ali é o quê? Ali é a liberdade. Eu sei que para alguns é difícil. Alguns se converteram, tem anos disso. Eu cresci na igreja. Quando eu tinha já meus 10, 11 anos, já estava na equipe de louvor, cantando a Deus. Para mim é fácil. Para mim é fácil eu estar na minha casa orando, derramar em lágrimas, deitar no chão na presença de Deus, pular de alegria. Isso para mim é uma coisa fácil, fácil. Mas deixa eu lhe falar, você vai ter que juntar as suas emoções, que elas reflitam o que de fato passa dentro do seu coração. Porque se isso acontecer, isso vai ser verdade na sua vida. Amém? E não precisa se preocupar com ninguém aqui, porque a gente entende esse valor. E isso é muito coisa de classe média de brasileiro, que veio de um outro tipo de educação. Porque você vai no Oriente, você vai fora do país, o que nós estamos falando aqui é a coisa mais natural do mundo. Você botar uma criança aqui, se a gente deixar as nossas crianças aqui no culto, hein? Deixa aqui na hora do louvor, na hora da adoração. Né? Ensina a criança a orar, para tu ver o fervor dela na oração. Amém, gente? É assim, é natural que haja espontaneidade. Eu sei quando eu falo isso, os homens ficam travadão assim, porque a gente aprendeu que se a gente fizer essas coisas, nós somos mulherzinha aqui no Nordeste. Não, gente, não. Nós somos mal educados, nós somos manipulados pelo pastor, nós somos manipulados. Quebra isso em nome de Jesus, porque aonde está o Espírito, ali a alegria. Que você chore, aprenda a chorar, a clamar pela vida das pessoas, por um mundo perdido, por pessoas como o Ivo, que está aqui nessa noite, que rodou essas noites aí perdidas e foi alcançada pelo poder do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adiantar, vamos para o 3º versículo. Eu tenho tanta coisa, mas eu vou parar na hora, viu, gente? Aí a gente continua na próxima. Eu vou seguir um roteirozinho que eu tenho e a gente vai parando e vai seguindo sem muita agonia. Outro texto, Apocalipse 5:8. Apocalipse, acho que é 7:8, é isso aí, Apocalipse 7:8, está certo. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Meus irmãos, há uma cena no livro do Apocalipse que revela como as orações dos filhos de Deus, os filhos de Deus são os santos do Senhor. Não existe uma classe diferenciada não, viu, gente? Como a tradição romana colocou. Santos, todas as vezes que você vê na palavra de Deus, são os filhos de Deus, somos nós. Mas eu sou, eu um santo? Mas, gente, os filhos de Deus foram santificados pelos méritos de Jesus Cristo, amém, gente? Na nossa vida. Então, ele está falando da gente. E olha como a minha sua oração é recebida nos céus. Vamos ler aqui. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha o quê? Aí me lembra do louvor, viu, gente? Olha, o louvor também chega diante de Deus. E taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Você ali naquela oração, na sua casa, ninguém está ouvindo. Mas o Deus eterno, Senhor de todas as coisas, está colhendo elas em taças de ouro. Apocalipse 8:3, até o versículo 4 também. É uma cena que se repete, são 2 vezes, fiz questão de colocar. Outro anjo que trazia um incensário de ouro,
aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com o quê? As orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Joãozinho, José, Maria, Alexandre, nós que somos tão frágeis, quando a gente para ali para a gente orar, o Senhor recebe essas orações diante dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, faço questão de deixar essas cenas na nossa mente, para que a gente possa entender a importância da oração. Algumas pessoas pararam com seu exercício de oração. Não tem um momento devocional. Eu ouço até algumas pessoas me perguntando, e até eu queria pedir para vocês, escrevam perguntas para mim, que eu vou usar aqui para responder. Amém? Perguntas sobre isso. Se for sobre outra coisa, eu guardo lá numa outra oportunidade e eu respondo. Mas pelo WhatsApp, por aqui mesmo com um bilhetinho, tragam para mim, eu vou compilar isso e vou fazer questão de responder essas perguntas aqui. Amém, gente? Então podem tirar suas dúvidas que a gente vai pregando e vai estar trazendo aqui dessa maneira. Pessoas têm muitas dúvidas. Por exemplo, eu posso... orar significa que eu posso estar ao longo do dia caminhando e não parei naquele período devocional e estou com a mente em oração. Esse é um tipo de oração. Nós estamos com a nossa mente junto dele. Mas o que a Bíblia ensina é que nós precisamos de um tempo em que a nossa mente não esteja dividida com nada. Porque quando você faz isso no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, andando, a sua mente está dividida. Há muitas coisas que estão tirando você. Uma coisa é nutrir a presença de Deus. E isso é muito importante. Amém, gente? Isso tem mais a ver com o nosso relacionamento também com o Espírito Santo nos guiando ao longo do dia. Mas parar para orar, para ter essa experiência devocional, é o que a gente precisa resgatar urgentemente na nossa vida. Porque isso faz parte da fé cristã. Isso faz parte do dia a dia. Salmo 88, versículo 13... diz assim: mas eu, Senhor, a te clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à tua presença. Ele dá uma dica. Ele quer andar na presença, mas já pela manhã ele está orando na presença do Senhor. Meus irmãos, tomara que a gente pudesse assim ter 3 momentos devocionais por dia. É muito difícil. Tem gente que se organiza, tem gente que tem uma maturidade para isso, consegue orar. Mas normalmente as pessoas oram um momento devocional por dia. Eu convido você a se organizar ao máximo para fazer isso de manhã. Por quê? Porque quando eu começo a orar de manhã, eu apresento a minha agenda do dia diante do Senhor. Quando eu oro à noite, por exemplo, eu vou dormir. Aquela agenda é para dormir, eu durmo, né? Eu normalmente, o alvo meu é fazer esse devocional de manhã e à noite ter um momento de gratidão, agradecer por tudo. Eu apresento coisas que tem ali. Eu oro todas as noites, esse é o alvo que eu tenho com Marília. Eu oro pela igreja, a gente gasta um bom tempo de oração antes de dormir. Oro pelos pastores, cito o nome de todos os pastores da nossa região, o nome dos filhos dele, pedindo por cada uma das igrejas, por conta da minha responsabilidade como bispo na região. Então a gente apresenta os desafios das igrejas e nominamos nome por nome nas nossas orações. Esse é um voto, um alvo que eu e Marília temos. Às vezes eu estou cansado, aí ela fala assim: Alexandre, bora orar. Às vezes ela está cansada, eu falo assim: Marília, vamos orar. E a gente se ajuda nessa intercessão. Oramos pela nossa casa, pelos nossos filhos, oramos por tudo, e mais aquilo que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Então, essas são dicas de momento de oração. Mas, sinceramente, pelo que a Bíblia fala, o melhor momento é amanhã, quando você apresenta a Deus. Ali, aquela manhã, vai ter meditação, leitura da palavra, devoção, reflexão. Ali pode louvor. Esse momento devocional, fundamental para a nossa alma. Amém, gente? Eu gostaria de falar aqui o primeiro fundamento da oração. Por que é que devemos orar? Nós vamos falar de algumas coisas que respondem a essa pergunta. Por que devemos orar? Em primeiro lugar, porque os filhos de Deus têm um relacionamento com Ele. Orar, meus irmãos, é a conversa espiritual que um filho tem com Deus. Mas preste atenção, é nós falando com Ele, mas Ele falando com a gente também.
Há uma antiga história pregada nos púlpitos da igreja que fala de uma pessoa que estava orando o Pai Nosso. E ela orava de maneira tão mecânica que Deus resolveu interagir na hora da oração do Pai Nosso. Não sei se vocês já viram os pregadores contando isso, mas eu posso trazer. Ela falava, Pai Nosso que estás no céu. Aí Deus falou, oi, tudo bem? Aí ela, santificado seja o teu nome. Oi, amém, estou vindo aqui. E ela não... Peraí, Deus, eu estou aqui orando Pai Nosso. Vejam bem, a oração é o momento que você entra ali e vai falar assim, Deus vai falar comigo, eu vou dar tempo para ele conversar comigo. Amém, gente? Ele vai ministrar o meu coração. Pela sua palavra, pelo testemunho interno do Espírito Santo, ele vai falar comigo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então, nós vamos estar ali orando, mas lembre-se, Senhor, eu estou aqui orando, mas fala ao meu coração, dá aquela parada, ouve, sabe? É muito importante isso. Então, os filhos de Deus, eles têm um relacionamento com o Pai. Salmo 105, versículo 4, toda a igreja lendo. Eu acho que a gente colocou outro versículo, não? É porque eu ainda estou no Salmo, mas eu já estou no primeiro ponto da mensagem. Salmo 105, 4. Agora, todo mundo? Então, por que nós temos por que nós oramos? Porque nós precisamos ter um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento, meus irmãos, a gente vai sempre buscar a presença de Deus. Há uma frase entre aqueles que dedicam a sua vida espiritual, diz assim, se você não se dedicar no início do dia de maneira intencional, provavelmente vai ficar muito difícil você se dedicar a Deus de maneira espontânea ao longo do dia. Se você não se dedicar de maneira intencional nas primeiras horas do dia, claro que vai ser mais difícil de você se dedicar de maneira espontânea ao redor do dia. Segunda razão por que devemos orar. Além da primeira que eu falei, porque os filhos de Deus têm um relacionamento com Ele, a segunda razão é porque os filhos de Deus lutam, resistem, repreendem os poderes espirituais de Satanás e os seus demônios em oração. Meus irmãos, um dos problemas que a oração está cada vez está mais distante da prática das pessoas em nossos dias, porque nós somos materialistas, racionalistas. Nós deixamos entrar no nosso coração e na nossa mente todos os argumentos do iluminismo e do racionalismo. E nós compreendemos o mundo como um mundo material apenas. Só as leis físicas, elas regem o mundo. E o cristão é bombardeado por essas informações o tempo todo. Quando ele muda isso na cabeça dele, entende de que há poderes titânicos, forças espirituais, em um teatro de operações, de uma batalha, de uma guerra no mundo, a gente começa a avaliar a nossa existência de maneira diferente. E a gente começa a falar, meu Deus, eu preciso estar em oração. A Bíblia está repleta de textos sobre isso, falando desses poderes espirituais, a sua influência, a autoridade deles no mundo. Se não há autoridade na nossa vida como cristãos, há autoridade deles sobre pessoas que estão cegas, e nós vamos interceder pela vida dessas pessoas. Ele todo dia está querendo tentar a gente, a nossa casa, a nossa família. A gente acha que as paredes vão privar Satanás de entrar na nossa casa. Ah, pastor, faz aqui, joga um óleo. Meu irmão, não vai adiantar nada. Ele é um espírito perfeito. Ele atravessa uma parede desse, ele vai lá, ele vai chegar no seu ouvido. Você pode ser um campeão de oração, porque ele tentou Jesus Cristo, meus irmãos. Que dirá Xandinho? Que dirá o coitado do Alexandre? Ele vai tentar a gente, meus irmãos. E ele está o tempo todo querendo matar, roubar e destruir dentro do nosso lar. Nós só não precisamos ter uma paranoia psicológica, porque graças a Deus a gente precisa colocar na nossa mente que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, gente? Por isso o exercício, é o que o Senhor pede, é confiarmos e exercitarmos a oração. Vamos ler lá Efésios 6, do 13 ao 18. Por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao quê? Ao dia mau. E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes. Ele fala terem feito tudo porque a armadura não pode ter um espaço aberto, porque o inimigo atinge um aspecto da nossa vida. Por isso que ele usou, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Repetiu o que o autor aos Hebreus, que não é Paulo, diz também. A atividade de Jesus na vida dos discípulos de Jesus. Tendo isso em mente, estejam atentos e o quê? Perseverem na oração por todos os santos. Isso é a intercessão. A atividade da intercessão, que pecamos quando não praticamos. Somos omissos, porque é um mandamento de Deus orarmos pelos outros e pela obra de Deus. E aqui 2 Coríntios 10, do 3 a 5. Pois o quê? 2 Coríntios. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Meus irmãos, se a gente for reagir como na sociedade se reage, não vai dar certo. Sabe, você vai... Tá aí o teu vizinho, problema com ele. Aí você fala, vou quebrar a cara dele, né? Aí você faz uma oração perguntando ao Espírito Santo se você deve quebrar a cara dele ou não. O que o Espírito Santo vai dizer para você? Estão entendendo o que é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, né? Então, assim, é diferente. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Então, assim, aplica isso para tudo na vida, né? Então, as armas das quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Obviamente, essas fortalezas, elas não estão falando só de questões físicas. São as mentiras. São estruturas racionais que cravam na mente das pessoas. É dificílimo isso, mas há um jeito, pela sabedoria e pela oração, disso ser desfeito. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso parece muito a oração de Hebreus, que falava, o texto falava da oração de Jesus, porque fala em submissão. Ele recebeu a resposta do Pai. Amém, queridos? Acho que eu estou meio devagar hoje aqui, não estou não? Acho que o assunto, quando a gente fala de oração, é um assunto assim, não sei se desperta o que deveria despertar, mas em nome do Senhor Jesus, lute para receber esses ensinamentos aqui. Em nome de Jesus. Terceira razão por que devemos orar, porque os filhos de Deus intercedem pelo avanço do reino de Deus no mundo. Isso é intercessão. Eu não vou pregar sobre intercessão, mas já vou colocar esse capítulo aqui. Eu convido toda a igreja a fazer a oração agora. Tiago 5,16, todo mundo. Tiago 5,16. Estão vendo a atividade de oração? Gente orando uma pelos outros. Então ela é poderosa e eficaz. Efésios 6,18, é o finalzinho do texto que a gente leu antes. Vamos todos fazer a leitura. Orem. Em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Continua. O texto diz, e quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério. O apóstolo Paulo pede para que orem pelo líder, orem por ele, essa intercessão. Nunca se esqueçam de orar por mim em nome do Senhor Jesus. Diariamente, pelo pastor Mateus, pelo líder do seu pequeno grupo, diariamente. Assim como Paulo ensina isso, eu também me apresento aqui me colocando, por favor, orem por nós. Se nós formos atingidos, o estrago é muito maior para a obra de Deus e para o reino de Deus. Por mim e pela minha família. Amém, meus irmãos? Quarta razão por que devemos orar. Porque os filhos de Deus expõem o seu interior a Deus em oração.
A oração é o momento que a gente abre o nosso coração. Deus sabe, mas Ele quer ouvir da parte da gente o que Ele tem falado. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Vamos ler Salmo 103, do 10 ao 14, porque essa é uma oração de Davi. Ele começa dizendo assim, Deus, olha que oração linda, como Davi abre o coração dele em oração. Como eu posso orar, pastor, diante de Deus? Como eu devo orar? Aqui está um exemplo dessa oração. Dê uma olhadinha, que oração linda. Que oração linda. Deus não nos trata conforme o quê? Os nossos pecados. Nem nos retribui conforme o quê? Nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. É o Salmo 103, meus irmãos. Vê que oração linda. Ele sabe quem nós somos. E nós chegamos diante do Senhor em oração. E nós precisamos dizer isso para Ele todos os dias. Quinta razão, quinto motivo porque precisamos orar. Porque os filhos de Deus buscam conhecer a vontade e a direção de Deus em oração. Romanos 8, do 26 ao 27. Toda a igreja fazendo a leitura. Quem precisa de direção de Deus aqui? Todos nós. Ele vai, cada dia, nos orientando. E essa é uma instrução que encontramos na presença dEle, pela palavra e caminhando a cada dia. Por isso nós precisamos orar. Sexto lugar, porque os filhos de Deus pedem coisas a Deus. Quem precisa? Quem tem necessidades aqui? Quem tem? Quem coloca as suas necessidades diante do Pai? Algumas pessoas que já vi isso muito. Eu não falo na hora porque às vezes parece que há outras coisas também que a gente precisa conversar, mas às vezes eu ouço, às vezes já interrompi, pessoas falando assim, eu não peço nada, eu só agradeço. Isso não está na Bíblia, em nenhum lugar. Isso muitas vezes é a ignorância da palavra, do conhecimento da palavra. Segundo lugar, isso não deixa de ser uma expressão orgulhosa da nossa parte, que parece muito bonita para os outros ouvir. Mas eu preciso de mais de Deus, gente. Eu preciso colocar uma lista enorme diante do Senhor. Eu preciso, porque quem realiza as coisas na minha vida é Deus. Amém, gente? Então, o que eu conquistei, meus irmãos, só conquistei porque Deus me deu saúde, capacidade. Se eu não tivesse dado isso, eu não tinha conquistado nada. Nada. Eu dependo do Senhor. E a minha relação de alguém que é criatura, filho, dependente, com Deus que faz e dá, mostra o nível de percepção da importância de buscar aprofundar o reino de Deus, viver mais nele e ter mais dele na nossa vida. Normalmente, quem fala que só agradece, normalmente também, isso é a minha experiência, normalmente tem uma vida muito superficial na compreensão da palavra de Deus. Porque os verbos na Bíblia pedem, encorajam, ensinam que a gente tem que pedir o tempo todo as coisas para Deus. Peçam. É o tempo todo ele pedindo em oração por coisas a Deus. Há coisas que podem ser concedidas mediante a fé e a vontade de Deus. Nós cremos nisso. O John Piper tem um vídeo dele, acho que é de uns 10 minutos. Eu falo do John Piper porque é do mundo reformado. Claramente falando sobre como Deus nos convida a construir a sua obra através da intercessão e da oração na nossa vida. É algo altamente dinâmico.
Ele abre espaços para as nossas petições, Ele tem uma vontade, Ele lastreia a nossa vida com a vontade dEle, mas Ele quer ver você junto dEle, participando disso, para você até ouvir um não dEle, porque um pai não dá um não para a gente está ali, hoje em dia ninguém conserta mais carro, né? A ilustração do carro é velha, mas no meu tempo, estava lá o papai lá consertando o carro, né? O Fusca só dava alguns problemas. O problema era no rotor, o problema era na bobina, o problema era na correia que quebrava. O que mais? Quem lembra aí? Pronto. Eu, guri, já sabia que o problema era mais ou menos por isso aí. Alguém falou outro problema. Qual foi? O platinado, né? Era isso. E aí, a gente lá sabia resolver aquelas coisas. Aí tinha hora que eu chegava para meu pai, não, acho que o senhor não devia fazer isso. Ele fazia, não. Por que ele dá um não? Porque é um relacionamento, gente. Por que ele diz sim para algumas coisas que a gente pede e não? Porque ele é o pai que sabe de todas as coisas. E ele vai, não, isso não, mas tem aquela outra coisa legal. Vamos lá, vamos fazer aquilo dali. Amém, gente? Então, esse relacionamento com o pai é maravilhoso. Vamos ler o texto lá, Mateus 7, do 7 ao 11. Por que nós devemos orar? Você pode fazer essa leitura? Toda a igreja, peçam. O texto de Filipenses 4:6. Todos fazendo a leitura. 4:6. Filipenses. Tiago 1, do 5 ao 8. Todo mundo lendo também. Peça a Deus que a todos... Quem precisa de sabedoria aqui? Qual é a condição que ele dá? Pedir. O Senhor me orienta nisso. Dá um dom de sabedoria, me mostra aquilo. O autor do livro de Provérbios diz que a sabedoria é mais importante do que as riquezas. Porque com a sabedoria você vai conseguir a riqueza e muitas outras coisas. Amém? Então peça, clame por sabedoria a Deus na sua vida. Ele fala assim, de boa vontade lhe será concedida. Aí continua, peça, porém o quê? Vai lendo aí. Peça, porém, com... Cadê? Não, é só continuar o texto. Acabou aí? Foi o 5? Então eu botei o 8. Era Tiago de 5 a 8. Dá uma olhadinha aí. De 5 a 8. Ah, sim. Bem, é claro que o texto está falando para nós pedirmos com fé sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Meus irmãos, quando a gente pede, sinal que a gente tem fé. Porque uma das coisas que acontece quando a gente perde a nossa fé é que a gente para de pedir a Deus. A gente recorre à força do nosso braço, à sabedoria do homem. Somente. Mas o gesto de pedir, o gesto de você ter aquela listona de pedidos, aquilo dali é uma prova de fé, Deus na sua vida. Amém, gente? Não tem problema não, faz aquela lista grande. Quanto maior for a sua lista, é porque maior é o tamanho do seu Deus para a sua vida. Coloca os seus pedidos dos outros. Lembra do que o irmão falou, o pedido, e o Senhor vai agir através dos seus pedidos. Eu não sei se tem uma lista, é a lista só dos pontos. Paulo, por gentileza, dos pontos que você colocou. Obrigado, viu, Paulo? Paulo fez mais do que eu pedi para ele colocar os versículos, ele colocou tudo ali. Não sei se tem 1, 2, 3 antes. Será que tem? Tem. Então, todo mundo fazendo a leitura dos 6 pontos. O quê? Por que devemos orar? Que mais? Porque os filhos de Deus lutam e resistem a Cristo por esses
Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Queridos, a minha oração é que esses textos possam ter trazido fundamentação para tudo que nós vamos falar aqui. Quem aprendeu alguma coisa aqui hoje de manhã? Amém. Eu tenho uma ilustração que eu repeti já 1000 vezes, vou falar aqui de novo. 1000 vezes você deve ter ouvido isso, porque foi uma experiência minha e de Marília. Cheguei num congresso na Bahia e fomos para um encontro de oração. E havia um momento que era uma oficina sobre oração, e o pastor ia ensinar sobre oração. E quando chegou lá, ele chamou todo mundo para orar, e começou a orar. Deu 1 hora, que era o tempo da oficina dele, acabou, ele fez, gente, hoje a gente orou, amanhã que é o 2º dia do congresso, a gente volta aqui para a sala, e eu vou ministrar sobre oração. Aí a gente foi no outro dia do congresso, aí ele abriu o congresso, começando a orar, no horário da oficina dele, 1 hora ali orando. Aí todo o tempo foi de oração. Falou, amanhã é o último dia do congresso, é o 3º dia sobre oração. Na minha oficina aqui, eu vou ministrar sobre oração aqui amanhã. Chegou no 3º dia, quando ele começou a orar, e a gente orando com ele, orando. Acabou o horário dele, falou, era isso. Todo mundo ficou olhando assim, cadê a ministração? Ele falou, gente, vocês já estão cansados de saber da importância da oração. O que a gente precisa é orar. Saia com essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. O que a gente precisa é estar orando, é agendar, é mexer. Eu espero que esses textos tenham revelado a prioridade da oração na sua vida. Quem quer ter uma vida de oração aqui, levante as mãos. E quem quer ter vida na oração, que é a outra mensagem que eu vou falar sobre o Espírito Santo na vida. Quem quer? Eu também quero ter. Você pode orar no seu lugar aí nesse momento. Pai bendito,